Um dia eu cheguei para o nosso irmão Walter, está ali, estou vendo ali, e falei: Waltão, tua família é uma bênção, teus filhos, né, tua esposa. Aí ele falou: e eu não sou não? Waltão, você também é uma bênção. Eu falei para ele: não precisa ficar nervoso. Graças a Deus, irmãos. É que nós sabemos do poder que tem a palavra, né? Do poder que tem a palavra, de você falar. É claro que nós temos que ser coerentes, né? Coerentes com o reino, com a mente de Cristo, com aquilo que Ele nos ensinou. Mas profetiza sim, fala para que o mundo espiritual possa ouvir. Mas aquilo que Deus tem colocado em teu coração, para que isso seja colocado para fora. Porque algumas coisas nós temos que guardar, porque são segredos entre você e Deus. Mas aquilo que envolve família, aquilo que envolve muitas questões assim que nós vivemos no dia a dia, pode falar sim, pode abençoar, né? Como a palavra do Senhor nos ensina a abençoar e não a amaldiçoar. Vamos continuar na palavra do Senhor, no Sermão do Monte. Eu quero mais uma vez meditar com vocês aqui nas bem-aventuranças. O Sermão do Monte, ele vai até o capítulo 7 do livro de Mateus, do 5 ao 7. E eu, como falei na última vez, nós temos que interiorizar as palavras de Jesus. Que isso que está escrito aqui, que ficou marcado pela eternidade, que isso possa ser uma verdade em nossas vidas. Nós temos sempre que temos a oportunidade, nós temos falado que Jesus é o centro de todas as coisas. Ele é o centro, Ele é a base, Ele é o nosso espelho, Ele é o nosso bom pastor. E repetindo isso, irmãos, para que isso fique inculcado. No livro de Deuteronômio, no capítulo 6, e em outros capítulos, mas principalmente no capítulo 6, existe uma ordem ali de Deus, para que a palavra, a Torá, no caso a lei, ela fosse inculcada na cabeça dos seus filhos. Medita isso dia e noite. E não é pensando em fanatismo, não. É algo suave. É você ter dentro de você, guardado ou guardada no teu coração, as palavras do Senhor. Isso vai te ajudar, isso vai me ajudar e tem me ajudado, como tem ajudado muitas pessoas, a não pecar. A não pecar contra o Senhor. Porque quando nós pecamos, como Davi reconheceu, quando nós erramos, quando nós cometemos atos, pensamentos, atitudes, né? Mesma coisa que atos, nós pecamos contra Deus em primeiro lugar. Muitas pessoas acham que estão ferindo o próximo. Pensamento comum: estou ferindo, eu vou me vingar, vou fazer, vou acontecer. Tem algumas atitudes, mas a palavra do Senhor diz, e Davi teve essa revelação: Senhor, foi contra ti que eu pequei, contra o Senhor que eu pequei. Então vamos prestar atenção nas palavras que saem da nossa boca. Vamos prestar atenção nos nossos atos. Será que eu tenho refletido a glória de Deus com a minha vida, com as minhas atitudes? É isso, irmãos, que eu quero sempre falar com vocês todas as oportunidades que eu tiver. Nós vamos repetir
Eu vou ler até o capítulo 5, do 1 até o 10, para que isso fique realmente em nossas mentes. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. E no 11, vamos ler até o 11. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma foram perseguidos os profetas que viveram antes de vocês. Oremos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, eu quero te agradecer, ó Deus, por estes momentos que estamos passando aqui, Pai. Mais um dia, mais uma reunião, e nós sabemos que não é a mesma coisa, porque o Teu Espírito Santo é dinâmico. Os pensamentos são muitos, a nossa mente viaja, Senhor, mas eu quero pedir, Senhor, por misericórdia, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor esteja nos dando sabedoria, Pai, que as pessoas, ó Deus, não venham se distrair, não venham ficar com os seus pensamentos em outros lugares, mas que nós possamos nos concentrar na Tua palavra. Nos dê graça, Senhor, nos dê sabedoria, porque eu faço parte desse corpo de Cristo, e quero, Senhor, fazer jus ao chamado que o Senhor teve em minha vida. Muito obrigado, Pai, pelas pessoas que estão aqui, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam gratas diante de Ti, em nome de Jesus, amém. Ontem de manhã eu estava lendo, mais uma vez esse texto, relendo, e eu peguei ali alguns livros que eu tenho e fui comparando na língua grega. Os evangelhos, eles foram escritos, e todo o testamento, praticamente, ele foi todo escrito na língua grega, no koiné. E eu fico sempre pensando, Jesus falava em aramaico, uma língua bem parecida com o hebraico, mas depois do exílio lá da Babilônia, eles acabaram naturalmente optando pelo aramaico, e também sendo, pouco tempo depois, sendo influenciados pela língua grega. Inclusive nós no estudo aqui estamos falando sobre bibliologia, e a versão do Antigo Testamento, chamada Septuaginta, todo o Antigo Testamento escrito em grego, justamente por causa do período do exílio, para que os judeus nunca se afastassem da palavra do Senhor, independentemente do lugar e o estado em que eles estavam passando. Então eu peguei dicionário e fui lá no texto grego, relembrei aqui algumas coisas, e lendo esse texto, as bem-aventuranças, no capítulo 5, no verso 3, na última palavra eu disse que bem-aventurado aqui significa feliz, que é makarios em grego. Quando nós pegamos aqueles que estudam as línguas, os linguistas, os estudiosos,
Quando nós pegamos uma língua e você vai lá no sentido original, na etimologia da palavra, nós percebemos algumas diferenças. Por exemplo, a palavra logos para o grego, na língua grega, ela não tem somente o significado de palavra, ela significa muito mais. É a palavra que gera, é a palavra que movimenta, é algo que tem a ver com criação. Diferente de rema, o conceito de rema, que também significa palavra, mas o logos é mais forte, mais interessante. E essa palavra Macários, ela tem o significado de ser bem sucedido, entre outras coisas, de ser feliz, de ser bem sucedido. Então Jesus estava aqui usando essa palavra também no aramaico, que tem um sentido bem próximo, e ele usa essa palavra para falar com as pessoas, dizendo: olha, vocês serão bem-sucedidos, vocês serão felizes se vocês agirem assim. Então ele começa dizendo: são felizes, são abençoados os humildes, os pobres. E aqui tem uma outra palavra também no grego que tem o significado de humilde e pobre, que você pode também traduzir como mendigo, pedinte. Bem-aventurados são os mendigos, os humildes de espírito. Ser humilde de espírito, irmãos, é isso que vamos repetir isso várias vezes em nossos corações. O que significa ser humilde de espírito? Todos vocês têm esse conceito no coração, todos nós temos. Vocês olham para uma pessoa, qualquer pessoa, mesmo ela sendo arrogante, ela olha para um homem, para uma mulher, para uma criança, para um ser humano, e já faz um diagnóstico da personalidade. Ele é humilde. Por quê? Por causa das atitudes, por causa do olhar, por causa do falar. Essa pessoa é humilde. E quando Jesus fala que nós temos que ser humildes de espírito, é exatamente isso, porque o Senhor e as pessoas que são espirituais, elas fazem essa leitura espiritual, conseguem enxergar além do que a matéria está me mostrando. Como é bom isso, irmãos. E é assim que Deus olha. Ele olha na alma, diretamente na alma que Ele te deu. E Ele faz esse diagnóstico com precisão. Por isso que nós temos que buscar isso. Senhor, eu quero isso para a minha vida. Porque os humildes muitas vezes são humilhados. Os humildes muitas vezes são deixados para trás. Ele é uma pessoa simples, ele é uma pessoa que não se importa, então vamos colocar esse aqui na frente. Mas uma coisa que eu tenho certeza no meu coração, irmãos, quando nós somos verdadeiramente humildes, é o Senhor que nos honra. É Deus que nos honra. Tiago diz assim: não tratem as pessoas com diferentes modos. Se entrar uma pessoa humilde, no sentido de aparência, e vocês deixarem ela de lado, colocarem lá atrás, e entrar uma pessoa rica de aparência, e vocês derem honras, não façam isso, porque Deus não vê dessa forma. Deus não vê dessa forma. Tem pessoas que são tão altivas, tão arrogantes, que elas determinam, elas falam com a sua maneira de ser, que elas têm que ter privilégios. Elas têm que ter privilégios. E não é assim no reino de Deus, irmãos. Não existe privilégio no reino de Deus. O Senhor vai abençoando, o Senhor vai abrindo os caminhos, o Senhor vai te colocando em lugares altos, mas é Ele que coloca. É Ele que coloca.
É o Senhor que te honra. Provérbios está escrito assim: que não sejam os teus próprios lábios que te honrem, mas que sejam os lábios de outros. Humildade. Sejam humildes de espírito. Por quê? Porque o reino de Deus é de vocês, os humildes. Quando nós pensamos em reino de Deus, Jesus, Ele deu a entender que o reino de Deus está dentro de nós, irmãos. Nós estamos esperando sim por algo melhor, aquilo que Deus tem preparado para nós. Mas é nessa preparação que nós temos que agir, que nós temos que entender, que nós temos que pedir ao Senhor: Senhor, eu quero ser desta forma. Eu quero ser como a Tua palavra diz, como o Senhor Jesus falou, como os profetas do Antigo Testamento profetizaram. Capítulo 5, verso 4 diz assim: felizes são os que choram. E lá, na língua grega, tem um conceito de luto, de morte. Aqueles que choram, aqueles que estão em luto, porque serão reconfortados, serão consolados. A palavra do Senhor diz simbolicamente que o choro, que a tristeza, que as aflições, o próprio Senhor Jesus disse isso: no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo. Queridos, e onde nós achamos o tal bom ânimo? Onde nós achamos? Onde nós vamos procurar o tal do bom ânimo? É dentro de você. Dentro de você. Eu disse ontem aqui que nós somos aquilo que nós pensamos ser. O que você pensa a respeito de si mesmo? O que a palavra diz a respeito de você? Que você, se você estiver enquadrada naquilo que nós estamos falando aqui, que você é feliz, que você é bem-aventurado. O choro é comum, o luto é comum. Mas como eu vou reagir? Qual será a minha reação diante da luta, diante do choro, diante daquilo que eu estou passando? Porque a grande questão não é o que acontece comigo, os problemas que vêm. A grande questão não é essa. A grande questão é o que eu faço com o que acontece comigo. Qual é a minha reação diante do luto, dos problemas, das aflições? Aí é que nós temos que parar e pensar: como eu reajo? O que passa pela minha mente? Então, ter os pensamentos cativos a Cristo vai nos ajudar. A ação do Espírito Santo, para que a ação do Espírito Santo seja plena em nossas vidas. Quantas pessoas colocam a culpa nos outros? Quantas pessoas, diante de uma situação ou circunstância, colocam a culpa nos outros? E muitos colocam a culpa em Deus. Deus me abandonou. Onde está o Senhor? Onde está Deus nessa hora que não vê? Cadê a justiça que tanto pregam? Por que eu estou vivendo o que eu estou vivendo? O que você tem feito com o que fizeram com você? Qual é a tua reação? Pense nisso. Ter um coração grato, ser humilde. Se você estiver dentro desse conceito, ainda que pareça, como a palavra do Senhor diz, ainda que pareça que Deus demora a agir, não, Ele age na hora certa. E a tua vida começa, diante de tudo que acontece, a tua vida começa a ter um outro sentido. A ter um outro sentido. Eu não quero aqui falar de mim, não. Falando, Antigamente eu achava que seria eu que deveria fazer, agir. Para vocês terem ideia, só abrindo aqui um parênteses,
porque isso pode estar acontecendo com algumas pessoas. Olhando para a vida profissional, eu cheguei numa idade, e eu falei assim, poxa, eu cheguei com essa idade, e não aconteceu nada ainda, profissionalmente pensando. Eu estou só lutando, e não acontece nada. Já estudei, já fiz, e parece que eu estou parado. E um dia eu fui dispensado de uma empresa, e eu, no meu coração, sem falar com Deus, sem nada, eu falei, eu não quero mais trabalhar nessa área, eu não dá mais, eu não tenho reconhecimento, não tem nada, eu vou sair dessa área, sem falar nada com Deus. Eu imprimi 70 currículos. 70 aproximadamente, né? Um número aproximado. Foram muitos. No centro de São Paulo. E naquela época era assim, né? Você fazia ficha, colocava o currículo na recepção das empresas. Hoje é diferente. E eu saí com aqueles currículos, irmãos. Só na Porto Seguro. Eu era cafifado com a Porto Seguro. Eu coloquei acho que uns 50 ali. Como se a minha atitude fosse mudar alguma coisa. Eu pensava, alguém vai ver tanto currículo aqui e vamos chamar esse homem, né? Quer tanto trabalhar aqui. Sem nada, sem falar com Deus, sem nada. Eu nunca fui funcionário da Porto Seguro. Nunca. Eu consegui entrar como prestador de serviço. Inclusive até um dia eu fui atender nossa irmã Eloide lá, né? Como prestador. Estava lá como prestador, mas não era funcionário. Eu não tinha os privilégios de ser funcionário. Não recebia o vale-refeição, um monte de vale. Não tinha participação nos lucros. Eu via todos eles receberem. Participei de vários processos para entrar. Chegava lá na porta, como se eu estivesse vendo a porta assim. Passava tantas pessoas comigo e eu ficava. Era engraçado porque eu ficava, eu e mais um. Eu falava, agora vai. Eu e mais um, agora vai. Daqui a pouco só vinha um e-mail. Obrigado pela participação. E nada. Mas eu digo isso porque eu não perguntei para o Senhor, Senhor, será que é para eu entrar nessa empresa? Aos meus olhos, aos nossos olhos, muitas vezes parece bom. Não tem como ser ruim, não. Mas o Senhor que já está lá no amanhã, Ele sabe quais são as pessoas que estão ali, quais são os momentos que eles vão viver, as crises e tudo aquilo. E será que eu me encaixaria? Será que... Entende o que eu estou querendo dizer? Então, muitas vezes nós ficamos questionando por que não entrei em tal lugar, por que eu não consegui passar em tal vestibular, por quê? Porque Deus sabe o momento certo, a hora certa. O que nós temos que ser, irmãos, é humildes de coração, humildes de espírito e reconhecer que a nossa vida está nas mãos dEle. Não somente a nossa vida, mas a vida de qualquer homem, seja ele quem for. A palavra do Senhor diz que os homens fazem planos, que os homens, eles planejam, eles decidem isso, mas não é nada disso. Pode prestar atenção. Pode prestar atenção. Quando Deus decide, quando Deus determina, nenhum homem pode parar. Nenhum homem pode dizer não. Porque é o Senhor que está mandando, é o Senhor que está determinando. Então, o choro, o luto, a aflição, os momentos que nós passamos, nós temos que pensar em como eu estou reagindo. Quando nós temos um coração grato, independentemente do que acontece, já é um bom começo. É um bom começo de uma história que pode ter outras questões, outras surpresas que Deus faz para aqueles que o amam. Lamentações de Jeremias, capítulo 3.
o momento que o profeta estava vendo ali. O Senhor havia mostrado a ele: Nabucodonosor vai invadir Jerusalém, Nabucodonosor vai acabar. O Senhor já tinha revelado ao profeta. E depois ele fala, ele profetiza, ele avisa, mas os homens são assim, irmãos. Deus está falando, Deus está mostrando qual é o caminho, quais são as atitudes que nós temos que ter, mas os homens fecham seus ouvidos, consequentemente fecham seus corações para não ouvir aquilo que Deus tem para falar. E Lamentações, o livro de Lamentações foi escrito num período pós-exílio. Eles estavam lá, Jeremias não foi, ele ficou ali na terra, e ele começa a escrever dizendo que as misericórdias do Senhor, elas são eternas, elas se renovam a cada dia, e por causa disso é que nós não somos consumidos. Por causa disso, irmãos, pelas misericórdias que o Senhor não permite que algo que está fora do nosso controle, porque a natureza ninguém controla. É por isso que não acontece em muitos lugares tsunamis, terremotos, furacões. E dos lugares que acontece, o Senhor, tenho certeza disso, Ele guarda aqueles que temem a Ele. E tudo tem um propósito. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E nesse mesmo capítulo, o profeta diz: coloca a tua boca no pó. Colocar a boca no pó. Eu estive em uma mesquita, lá na cidade de Paris. E tem um lugar de oração. Bom, vocês sabem como eles oram, né? Não estou aqui colocando qual é o tipo de fé. Não estou dizendo nada disso. Só estou falando sobre a reverência. Eles colocam literalmente a boca no pó. Todos estavam ali naquele momento de oração, no lugar de oração, virados para Meca, colocam a boca no pó, se humilham. É isso que muitos cristãos precisam aprender, irmãos. Que Deus não está para fazer a nossa vontade. Ele pode atender a alguns caprichos por amor, aqueles que são humildes. Aí o Senhor vai lá nos detalhes, aí você percebe, foi a mão de Deus. Obrigado, Senhor. Mas Ele não está aqui para fazer a minha vontade. Mas a palavra do Senhor diz que Ele tem que fazer a vontade dEle. Eu não determino nada, eu não mando em Deus, ninguém manda no Senhor. Quem é que pode sondar os pensamentos de Deus? Felizes são os mansos. Capítulo 5, verso 5. Bem-aventurados, felizes são os mansos. E tem uma tradução do grego que pode ser traduzida como gentil ou gentis. Felizes são aqueles que são gentis. Venham a mim, o Senhor Jesus disse, e Mateus escreveu no capítulo 11, do 28 ao 30, venham a mim, disse Jesus, todos os que passam por lutas, ou os que estão esgotados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso para as vossas almas. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso, eu sou gentil e humilde de coração. Venham a mim, aprendam de mim, e vocês encontrarão descanso para a vossa alma, pois o meu jugo é suave e a minha carga é leve. Todos vocês sabem o que é um jugo, principalmente aqueles que
vão para o interior, moraram no interior antigamente. É a canga, aquilo que coloca no pescoço do boi. Aquilo é um jugo. O jugo que a religiosidade farisaica colocava nos seus discípulos. É disso que o Senhor Jesus está falando. De uma religiosidade falsa que causava um peso, as pessoas andavam assim. Mas ele é diferente. Ele é manso, ele é humilde. Ele diz assim: o meu jugo é suave e a minha carga é leve. Vocês não andarão assim de cabeça para baixo, sofrendo, não. Vocês andarão com os seus olhos olhando para o Senhor, olhando para o monte. Elevo os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Que o teu nome seja exaltado, Senhor. Que o teu nome seja exaltado. Aprendei, vamos aprender cada vez mais de Jesus. Porque os mansos, irmãos, herdarão a terra. Os humildes herdarão a terra. E quando nós pensamos em escatologia, é algo que muitas vezes foge da nossa compreensão, mas eu quero falar só um pouquinho sobre isso rapidamente. Nós passaremos, os salvos, passaremos um tempo numa outra dimensão. É isso que a palavra do Senhor diz. Jesus falou assim: eu estou preparando moradas. O Senhor está preparando moradas. Nós ficaremos um tempo com o Senhor. Mas no livro do Apocalipse diz que existirá um novo céu e uma nova terra, e os justos habitarão essa terra. Os justos herdarão essa terra. É uma outra dimensão, irmãos. A palavra do Senhor diz que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e nem chegou a nenhum coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que o Senhor tem preparado. O apóstolo Paulo, ele escreveu isso depois de ter subido ao terceiro céu. E o Senhor falou para ele, como eu comentei com Isaac ontem, o Senhor falou para Paulo: olha, por enquanto não fale nada. Não fale nada. Não fique orgulhoso por eu ter te mostrado isso, Paulo. É isso que o Senhor disse a Paulo. Mas deixa assim como está. Fale só algumas coisas, porque é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai começar a revelar isso no teu coração. Como está escrito em Joel: os meus jovens terão visões, os velhos profetizarão, o Espírito do Senhor será derramado sobre toda a carne. Isso aconteceu em Atos capítulo 2 e continua acontecendo sobre a igreja. Continua acontecendo sobre a igreja. O Senhor está derramando do seu Espírito. O Senhor está revelando coisas grandes. Coisas grandes. Bem-aventurados são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Aqui não é a lei da semeadura? Não é aquilo que eu plantar, consequentemente eu irei colher? Os nossos atos diante de Deus: ser misericordioso. É interessante, né? Jesus, quer dizer, o Senhor Jesus fez algumas coisas, contou algumas parábolas interessantes. O pastor Rafael, eu vi aqui pelo YouTube, carregou até o menino aqui nas costas, né? Bom samaritano. O exemplo de amar aqueles que são inimigos. Para Jesus não existe inimigo, irmãos. Para Jesus não existe inimigo. Na quinta ou no sábado eu dei aquele exemplo de que Jesus precisava ir para Jerusalém. Estava chegando a hora.
E ele disse: vamos para Jerusalém, mas ele precisava passar por uma aldeia. Ele queria dormir naquela aldeia, o texto dá a entender. E os samaritanos não deixaram. Inimigos. Aí, os discípulos de Jesus, olha só, irmãos. Senhor, quer que nós oremos para que caia fogo do céu e queime todos esses samaritanos, essa raça aí? E Jesus: vocês não sabem de que espírito eu sou, pois eu não vim tirar a vida das pessoas, eu vim dar vida e vida com abundância. Esse é Jesus. Esse é o Jesus que nós servimos. Essa palavra misericórdia, irmãos, ela vem do latim miserere e cordis. Miserere é ter compaixão, é pensar com o coração, ter compaixão. E cordis é coração. Cordis é coração. Então é ter compaixão com o coração, ter compaixão da miséria alheia, da situação que a pessoa está vivendo. Felizes são os limpos, os puros de coração, porque verão a Deus. Salmo 24, verso 3 diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no santo lugar? E ele mesmo responde, o Senhor responde essa pergunta: aquele que tem mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos e não jura por falsos deuses. Quem entrará no Santo dos Santos, que está lá em cima? Quem entrará? Aquele que tem o coração puro, a alma limpa. Felizes, irmãos, são os que buscam a paz. Felizes são os pacificadores. E na semana passada eu falei sobre alguns homens que buscaram a paz. Martin Luther King Jr., Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Churchill, entre outros homens que buscaram a paz. São felizes, são bem-aventurados. Nós temos que buscar a paz. Não pode haver divisão, não pode haver facção, principalmente dentro do corpo de Cristo. Como o apóstolo Paulo diz assim: como eu posso ter comunhão se eu não falo? Com alguém, com uma pessoa, como pode? Não tem como o corpo de Cristo, no dia, não somente no dia em que nós celebramos a morte que nos trouxe vida, mas nós temos que entender isso. O cristão, o verdadeiro cristão, tem que ser pacificador, tem que amar, tem que ser humilde. Como é que pode eu não falar com alguém, eu ter ódio de alguém? Isso não combina. Não combina. Não combina, irmãos, com Jesus. Não combina com o Evangelho. Não combina com você se declarar cristão. Isso não existe. Eu não quero aqui nem voltar à questão da história, mas estou falando na parte individual. Queridos, quando Jesus esteve aqui, existiam homossexuais na terra. Existiam homossexuais na terra. Existiam os pobres, os samaritanos, os inimigos. As facções estavam todas lá, os revoltados. E o que foi que Jesus fez? Vamos parar e pensar nisso. Ele ficou falando contra, vamos pensar, os homossexuais? Não. Ele amou essas pessoas, assim como Ele ama. Eu não estou querendo colocar panos quentes não, porque a palavra do Senhor, ela é clara, que a prática é abominação ao Senhor. Mas como nós temos que falar isso? Como que nós não temos o direito de apontar o dedo no nariz de ninguém.
Nós não temos que fazer isso. É o Espírito Santo que convence. É o Espírito Santo que leva essa pessoa que está nessa condição. Ele vai levar essa pessoa até a palavra, ou vai ministrar no coração de alguém, e alguém vai chegar para ele com amor e mostrar a palavra do Senhor. Não somos nós, irmãos, nós temos que colocar do lado de fora. Nós não temos que fazer nada. Nós temos apenas que amar. Amar essas pessoas, independentemente de qual é a situação social, qual é a opção que ela faz. Não somos nós que vamos julgar. A palavra do Senhor diz que nós não temos que julgar ninguém. Apenas ame com as suas atitudes, com as suas palavras. Ame verdadeiramente, e pode ter certeza que esse amor vai constranger o coração dessa pessoa. Aleluia, Deus. Felizes são os que buscam a paz. Sabe qual é o significado de Shalom? Para o judeu, Shalom é paz. Mas lá na etimologia, como eu estou falando agora, significa saúde, harmonia e paz. Literalmente paz. Mas quando um judeu fala para o outro Shalom, ele está desejando saúde, ele está desejando harmonia, ele está desejando paz ao seu próximo. Shalom Adonai, a paz do Senhor. Shalom Adonai, que haja saúde na tua vida, meu irmão, que haja paz na tua vida, meu irmão, que haja harmonia na tua vida. É isso que nós temos que falar para os nossos semelhantes, para os nossos irmãos. O pacificador, ele deseja saúde ao próximo, ele deseja harmonia, ele deseja paz. É isso que tem que estar dentro do nosso coração. Nós herdaremos a terra, novos céus e nova terra. Vem cá, Maíra, vamos adorar a Deus. Louvado seja o teu nome. Vamos aplaudir ao Senhor.